noite, irmãos. A graça e a paz, amém? É muito bom ter você aqui conosco. E eu queria te convidar a se colocar em pé para estar louvando, adorando o nome de Jesus. Aquele que nunca nos desampara, nunca nos abandona. Aquele que é tudo para nós, o verdadeiro amor. Que tudo vem dele e tudo é para ele. Amém? Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei
cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Você pode levantar suas mãos assim comigo? Senhor, a tua palavra diz que o Senhor estará nos sustentando. E assim como crianças que levantam seus braços pedindo socorro aos seus pais quando se sentem ameaçados ou em perigo, também levantamos as nossas mãos para dizer: Senhor, nós queremos ser sustentados por Ti. Essa noite estamos aqui para pedir a Tua direção, o Teu conforto, para pedir a Tua presença, porque com o Senhor nós sabemos para onde ir. Com o Senhor nós não ficamos desorientados, nós não ficamos perdidos. Com o Senhor nós temos direção, com o Senhor nós temos norte, com o Senhor nós temos propósito, com o Senhor nós temos sentido. Então, Pai, toma na mão desta mulher, deste homem, deste jovem que ergue as suas mãos para dizer: Pai, tem tudo a ver com o Senhor. Então, ainda que tudo ao meu lado possa desmoronar, ainda que tudo ao meu lado possa entrar em conflito e caos, eu posso estar firme e seguro em Tuas mãos. E é o que fazemos aqui essa noite através dessa canção, dizendo a Ti, ó Pai, que ainda que tudo possa mudar ao nosso redor, o Senhor permanece para sempre. E é na Tua palavra que nós confiamos e nela permanecemos, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus para esquentar suas mãos e adorar também ao Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo, e é o nosso Senhor. Antes de você se assentar, eu queria que você esquentasse mais um pouquinho, cumprimentando pessoas que estão perto de você, dando a elas boas-vindas, se dizendo que bom que você está aqui. Isso, quem está perto, diga a ela: que bom que você veio essa noite fria nesse lugar, mas aqui está quentinho, porque a presença de Jesus está entre nós. E você que está adorando em casa, seja muito abençoado também, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós queremos agradecer a Deus pela sua presença conosco aqui essa noite, especialmente você que está aqui com a gente, nos visitando pela primeira vez. Sinta-se acolhido, abraçado, bem recebido pela nossa comunidade, e volte outras vezes para participar conosco nesse lugar. Eu quero passar alguns avisos, primeiro falando sobre as nossas mulheres. Elas terão um encontro agora no dia 23 de maio, nós somos maio, junho, né? Junho já estamos na metade do ano. No dia 23 de junho, será o encontro da Rede Mulher aqui na igreja às 20 horas. Então, os homens, os papais vão colaborar nesse dia, auxiliando as suas esposas para virem participar conosco. Mas as mulheres de maneira geral, não apenas as esposas, mas mulheres estão convidadas para estarem aqui. Quem estará ministrando é a pastora Joana, e ela estará trazendo uma palavra especial ao público feminino da nossa comunidade. Eu tenho certeza que será uma bênção. Então, falta bastante tempo ainda, dá para você agendar, se preparar e se programar para estar com as mulheres aqui no dia 23 de junho, às 20 horas. Na semana seguinte, no dia 30, é o dia dos homens. Aí as mamães e as mulheres vão colaborar com os homens para estarem aqui conosco. Não apenas os homens casados, mas homens de uma maneira geral estão convidados a participar conosco. Quem estará será o pastor Genaro, também o pastor convidado para esse dia de ministração ao coração dos homens. Então, grave bem aí colocando aí na sua agenda. Você precisa estar conosco aí, mulheres, dia 23, os homens dia 30, que são os 2 dias para ministrarmos a rede de homens e mulheres aqui na nossa igreja também. Na semana agora que passou, você trouxe aí as doações do Bazar Missionário. Eu agradeço a Deus pela sua participação, e eu queria agradecer a Deus por todas as pessoas que estiveram envolvidas no nosso Bazar Missionário, que mais uma vez foi surpreendente e foi uma bênção também. Eu tive a curiosidade de verificar, que agora a nossa igreja tem sistema de monitoramento de câmeras. Eu fui verificar qual foi o horário da primeira pessoa que chegou aqui no nosso Bazar Missionário, para você ter a ideia de como ele já está amplo, já atende a nossa região, e existe uma credibilidade em torno dele, ao ponto das pessoas virem mais cedo do que o esperado. Nosso bazar abriria às 7h30 da manhã, e aí eu olhei na câmera, era 4h50, quando a primeira pessoa chegou aqui na frente da nossa igreja, para receber a sua senha, ser o primeiro da fila. E a gente fica feliz com isso, porque prova que a sua doação, aquilo que você tira do seu guarda-roupa, é valioso demais para outras pessoas. Elas dizem: eu vou no Bazar Missionário. Alguns já estão chamando até de boutique do pastor Denis, mas não tem nada a ver comigo. Isso aí é o Bazar Missionário da IPI.
As pessoas vêm porque elas sabem que são bem atendidas, a excelência é um padrão da nossa igreja, e o produto que a gente oferece a preço irrisório é de qualidade. Então eu quero louvar a Deus por você, que tira o melhor do seu guarda-roupa e traz aqui para abençoar outras vidas e outras famílias. É graças à sua doação que nós temos sido abençoados e temos abençoado muitas pessoas aqui na nossa igreja. E nós dependemos de doações 100% vindo da nossa comunidade, sabia disso? Com raras as exceções que vêm de fora ou de alguém que sabe do nosso trabalho e traz, mas são as suas mãos e o seu guarda-roupa que nos ajuda a fazer esse trabalho tão bonito. Então louvado seja Deus pela sua generosidade, pela doação dessa igreja e a participação nisso. Certamente muitos missionários continuarão sendo abençoados e nós poderemos ampliar o nosso leque de bênção a outros campos que o Senhor também nos permitir através desses recursos. Quero também agradecer a Deus pela sua generosidade financeira, porque é através dos dízimos e ofertas que nós podemos sonhar mais, projetar mais, e temos aí um mundo de possibilidades na nossa frente. Quanto mais recursos financeiros nós depositamos no altar, mais diferença a igreja pode fazer na comunidade que ela está. Então aquilo que Deus deu para você é semente. Eu sempre digo que Deus não nos faz ricos, Deus nos financia propósitos. Para que você quer mais dinheiro? Para que você quer mais salário? Deus não faz as pessoas ricas, Deus financia propósitos. E se Deus tem financiado o seu coração com recursos, você pode devolver isso com a graça e com a generosidade que precisa vir do seu coração. Então essa noite eu convido você a vir aqui à frente, essas urnas estão aqui, para poder depositar no altar do Senhor aquilo que você quer financiar no reino de Deus. E caso você esteja nos visitando, não sabe como funciona, queira fazer um Pix ou cartão de crédito, ali na nossa livraria ao fundo da igreja você pode tirar todas as informações. Mas se você não puder contribuir, não tem problema, o importante é que você veio participar conosco e nós estamos felizes de receber você aqui com a gente nessa celebração. Vamos colocar em pé, queridos, enquanto nós cantarmos essa próxima canção, com alegria e disposição, nós vamos vir devolver os dízimos e as ofertas. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. A
Rendemos graças ao seu santo nome, ó Pai. Tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda fará, ó Deus. Por isso te adoramos, ó Pai. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pai, essa é nossa oração e nosso louvor, Pai, que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia, aplauda esse Deus. Senhor, nós te adoramos essa noite aqui, ó Pai, como igreja, ó Deus. E clamamos, ó Pai, mais e mais pela sua presença neste lugar, ó Pai. Nós estamos sedentos por ti, ó Pai. Estamos aqui por um motivo, ó Pai, por um propósito que é te adorar, ó Deus. E reconhecemos, ó Pai, que sem o Senhor não somos nada, ó Pai. Que precisamos, ó Pai, a cada dia mais da sua presença, ó Pai. Por isso venha sobre nós, ó Pai, para que possamos juntos, ó Pai, levar esse amor a essa igreja, ó Pai, a toda essa cidade, ó Pai. Pois Sertanópolis é do Senhor, ó Pai. Confiamos e acreditamos nisso, ó Pai, pois não estamos aqui nessa cidade à toa, ó Pai. Tem um propósito para estarmos aqui neste lugar, ó Pai. Por isso nos ajude a entender, ó Pai, e a compreender, ó Pai, que com o Senhor podemos ir mais longe, alcançar mais vidas, ó Pai, para Ti, ó Deus. Para que eles possam conhecer desse amor que vivemos a cada dia, ó Pai, e que Ele possa transbordar através de nossas vidas, ó Pai. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Venha sobre nós, ó Pai. Amém, ó Pai. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a
você, Senhor. Com 2 asas cobriam seu rosto, com outras 2 cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: santo é você, santo é você. E toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra, que toda a casa se encha com a tua fumaça, que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, no balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei. Vamos juntos declarar isso mais uma vez com fé. Sertanópolis é para o Senhor. Que toda a terra, que toda a casa, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que essa canção seja verdade, ó Pai. Que toda a casa, ó Pai, seja cheia pela sua glória, ó Pai. E que possamos, ó Pai, levar o Senhor para todo lugar, ó Pai. Não para que possamos ser engrandecidos, ó Pai, mas para que seu santo nome seja exaltado em todo lugar, ó Pai. Esse é o nosso desejo, ó Pai, e a nossa adoração, ó Pai. Em nome do teu Filho que eu oro, ó Pai. Amém e amém. Amém. Você pode se sentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração. Nós estamos com a série de mensagens Desafios Modernos. São temas um tanto quanto polêmicos, mais delicados, mais profundos no sentido de discussões que fazemos. E eu preciso admitir e concordar que não é um tema que é agradável a todos, mas nem por isso a gente precisa negar de ser abordados aqui do nosso púlpito. Eu tenho que admitir que não são temas muito utilizados para falar também nas igrejas, mas também não posso negar que sejam temas fundamentais para a gente aprender a se posicionar melhor no mundo que tem apresentado novos desafios diante de novas perspectivas que têm surgido.
Quero começar conversando com você hoje sobre os 3 modelos que nós temos de abordagem religiosa. Nós chamamos isso de o tripé religioso. Nós temos o deísmo, o teísmo e o ateísmo. São palavras muito próximas entre si e talvez uma delas você consiga identificar prontamente e claramente de que não pertence à nossa doutrina e nem pertence ao nosso modelo de fé. O primeiro diz respeito ao deísmo. Nós não somos deístas. Deístas acreditam em Deus, mas eles acreditam num Deus abstrato, impessoal e não intervencionista. O que isso quer dizer? É a teoria de que Deus criou um mundo, deu corda nele e saiu daqui e foi morar num outro lugar, deixando esse mundo regido pelas causas naturais e pelas leis que a ele pertencem. Então, quando nós falamos em deísmo, nós falamos da existência de um Deus, mas que não intervém na história e tão pouco se revela às nossas vidas, e nem mesmo uma religião poderia admitir a sua permanência dentro do seu escopo doutrinário. Por exemplo, o Deus evangélico, o Deus cristão, o Deus budista. O deísmo diz, não existe uma religião que possa representar esse Deus na face da terra, porque nem aqui ele está mais. Não somos deístas, embora alguns cristãos acreditem num tipo de deísmo espiritual, onde elas acreditam que Deus não está presente, não interfere, nem faz a obra na sua vida. Mas nós somos teístas. Teístas significa que acreditam que existe um Deus, esse Deus ainda se revela em nossos dias, é representado sim por um composto doutrinário, e que também intervém constantemente na história. Ele não deu corda no mundo, ele não fez as coisas e depois partiu daqui para que o mundo se desse por suas próprias leis. Não, ele continua interferindo, ele continua agindo, ele continua se revelando na história da humanidade. E nós teremos o terceiro tripé das religiões humanas, que é o ateísmo. E aí você pode dizer, mas pastor, como assim ateísmo, religião? Pois bem, o que é que classifica uma religião? A religião é todo sistema de crenças que não tem comprovação científica e que faz sentido ao ser humano. O que é uma religião? Toda crença, formação de crenças que não tem comprovação científica, mas que faz sentido ao ser humano. Então eu não posso provar aquilo, mas aquilo faz sentido a mim, então ele se torna uma defesa de uma crença. E tudo aquilo que eu defendo como crença é uma religião. O ateísmo é uma religião. Ele defende a crença de que Deus não existe. E nem por isso deixa de ser crença. Inclusive foi proposto em 2012 a construção do Templo dos Ateus lá na Inglaterra, que hoje é um dos países mais ateus do mundo. Alguns dos grandes ateístas mais populares do mundo residem nesse país, ao ponto de dizerem, não, esse é o nosso lugar, esse é o lugar onde a gente se encontra, é a nossa religião, é a defesa da nossa fé, que é a fé de que Deus não existe. Bom, dá para dizer que já é uma grande contradição, mas por pior que pareça, queridos, essa é a religião que mais cresce no mundo. Infelizmente, não é o cristianismo, infelizmente, não é o discipulado com Jesus. Uma das religiões que mais crescem no mundo é o ateísmo. Ele já devastou a Europa, ao ponto de hoje o continente europeu ser chamado de pós-cristão, ou seja, ele já não se admite mais e não se reconhece nas doutrinas cristãs. Está chegando fortemente nos Estados Unidos, principalmente através das universidades e academias. E no Brasil a gente já consegue ver isso nas apostilas dos nossos filhos, nas escolas estaduais, nas escolas particulares, já conseguimos ver isso nas confissões das nossas universidades brasileiras, e isso está se alastrando de uma maneira sutil, silenciosa e nem por isso pouco poderosa. Nós precisamos aprender a defender a nossa fé diante desse desafio moderno, que é o crescimento do ateísmo. E ele se tornou uma forma de cultura popular. O ateísmo é uma religião, sem fundamento, é claro, totalmente contraditória, porque o ateísmo se baseia na ideia de provar algo que não existe. Eu pergunto para você, se algo não existe, eu preciso provar o quê? Não, vamos conversar sobre isso. Vamos dizer assim, que não existe maçã. Aí eu quero provar para você que não existe maçã. Por que eu vou provar o que não existe? É contraditório. Se o ateísmo diz que Deus não existe, basta dizer, não precisa provar. Agora, se ele quer provar que Deus existe, é porque há evidências claras de que a sua proposta ou a sua proposição tem grandes lacunas a serem preenchidas. Então, preciso provar que Deus não existe. É uma grande contradição de termos. Mas se tornou popular, tem dado ibope. Os maiores pensadores brasileiros hoje se divulgam e se autodenominam ateus. Eles têm orgulho de começar as suas palestras dizendo que Deus seria um delírio, uma ilusão de gente inferior, de gente que não pensa, que não reflete. Alguns chegam ao ponto de dizer que para você
realmente crer em Deus, você precisa fazer um suicídio intelectual, ou seja, você precisa deixar de ser inteligente, deixar de pensar e refletir para conseguir acreditar em algo abstrato, em algo divino, em algo superior à vida material. É tão terrível essa proposta, queridos, mas é tão popular, principalmente por causa do por causa do ateu e evolucionista britânico chamado Richard Dawkins, que escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, e que se tornou um best-seller mundial. Lá ele defende as suas principais ideias evolucionistas, divulgando um ateísmo mais popular, da cultura pop, que faz com que as pessoas se sintam mais inteligentes, mais sensatas e mais sábias, desde que elas neguem a existência de Deus. E isso tem se transformado em uma estrutura de vida e uma cultura dominante. Para você ser inteligente, você não pode acreditar em Deus. Para você ser uma pessoa que vale a pena ser ouvida e que tem conteúdo, você não pode ter crenças espirituais. Esse é o modelo que tem sido passado por essa cultura pop de ateísmo, onde a intelectualidade é sinônimo de descrença em Deus. E eu pergunto, desde quando precisa ser assim? Desde quando crer em Deus é suicídio intelectual? Desde quando crer em Deus é abrir mão da reflexão crítica, do pensamento, de produção, de entendimento, de conhecimento? Desde quando isso? Desde quando isso se transformou numa ideologia dominante. Porque até hoje, queridos, a ciência não prova e nem afirma que Deus é um delírio. Ela nem pode, nem é papel dela, e ela não tem um fundamento disso. A ciência está aí para provar o que existe, para dar nome às coisas que se descobrem. Ela não está aí para provar o que não existe. Então os evolucionistas, os ateístas, usam da conversa fiada de ciência para dizer aos nossos filhos, para dizer à nossa geração, de que a ciência prova que Deus não existe. Essa não é a proposta da ciência, ela não surgiu com esse interesse, e se Deus não existe, ela não precisa prová-lo. Mas, como é que um evolucionista vai se basear nisso, dizendo que ele não pode ter crenças? Ele precisa usar a ciência. Ele precisa defender essa ideia de que existe um comportamento, uma academia superior, gente inteligente, pesquisadores, PhDs, prêmios Nobéis da paz. Esses homens estão fazendo grandes obras para dizer, está vendo? A ciência afirma a evolução, mas a ciência não consegue provar a evolução. Ela não consegue dar um motivo claro para dizer, isso de fato acontece, é verdadeiro, é comprovado. Só que isso é ensinado, isso é tido como conveniência, isso é tido como consciência científica, e nós estamos afetados por isso e silenciados, dizendo, pois é, se a ciência diz, né? Se o prêmio Nobel da Paz disse, não é verdade? Se os grandes pensadores e filósofos disseram, isso é chamado, queridos, de argumento de autoridade. Isso é uma mentira. Não é porque o William Bonner disse no Jornal Nacional que é verdade. Não é porque um cientista criou uma teoria e falou que ele fez todos os procedimentos metodológicos que é verdade. Precisa ter revisão de pares, precisa ter comprovação, precisa ter repetição de dados. Não é assim dizer que eu afirmo uma coisa e simplesmente dizer que isso é verdadeiro. Isso beira o senso comum. Então, muito do que nós vemos hoje de evolucionismo não tem nada de ciência, é só senso comum. Você quer ter uma ideia de como isso é interessante? Por que hoje ser ateu está na moda? E por que a evolução é colocada na cartilha das nossas crianças nas escolas e não o criacionismo? Por que eles ensinam que o mundo é obra do acaso, de um Big Bang que aconteceu há bilhões de anos atrás, e que do nada se fez tudo, e que tudo é complexo hoje maravilhosamente por causa de um objeto do acaso, ou de um fato sem propósito, sem sentido? Por que está na cartilha dos nossos filhos? Por que está sendo ensinado nas universidades? E por que intelectuais batem no seu peito dizendo, não, nós somos inteligentes porque temos a evolução como base da nossa ciência? Por que não ensinam o criacionismo? Por que não se defende de que o mundo, de fato, tem sentido, tem propósito, foi pensado, existe uma inteligência que o criou e que colocou cada coisa no seu devido lugar? Porque as pessoas, você nunca parou para pensar nisso? Porque as pessoas que têm voz na cultura dominante não são os que acreditam no criacionismo, e tampouco são aquelas que são contra o evolucionismo. Infelizmente, essa abordagem evolucionista, que tira Deus de cenário e que nega Deus, ela é a cultura dominante da nossa sociedade. Ela é a ideologia dominante da nossa sociedade. Porque quem pode falar sobre isso está nos altos escalões, estão ganhando prêmios Nobéis
que há uma discussão muito grande se de fato é um prêmio que de fato serve à humanidade, porque existem muitos prêmios Nobéis que foram entregues e depois precisaram ser retirados porque a teoria era absurda depois de uma outra comprovação científica. Estão em grandes universidades, mas que na verdade apresentam teorias frágeis e ainda carentes de comprovação, mas porque vem de Harvard, porque vem de Princeton, ou porque vem de Cambridge. Elas são totalmente aceitas por causa da ideologia dominante. E quem não está com a voz, e quem não está com a vez, não tem condições de se posicionar, porque não é pop ser criacionista. Não é popular defender a existência de Deus, e mesmo assim ser intelectual, e ser erudito, e ser pesquisador, e ser cientista. Não está na moda. Então quem está hoje, na alta dominância das nossas nações, da comunidade científica, infelizmente são pessoas que estão atendendo ao princípio evolucionista, silenciando a igreja, silenciando pesquisadores cristãos e silenciando quem também é contrário a essa doutrina. Quero te dar um exemplo, como a ideologia dominante, ela monopoliza o saber e ela coloca formas de interpretação da realidade. O seu filho vai chegar essa semana e vai falar para você: mãe, eu descobri que o homem veio do macaco, porque é isso que se passa nas escolas. Sua filha vai chegar da universidade profundamente contrariada com a igreja e com a fé. Não sei se você sabe, mas o maior índice de desvio de pessoas dentro das igrejas está entre os seus 16 e 28 anos de idade, porque eles vão para a academia e são bombardeados com mentiras evolucionistas e científicas, ao ponto de destruir as bases sólidas da sua fé, e eles simplesmente ficam aí alheios à igreja e vão voltar depois, arrebentados lá na frente, dizendo: eu acreditei numa mentira, agora eu preciso me reencontrar na vida. Mas o seu filho que voltou da universidade vai voltar dizendo: meu professor disse que Deus não existe. A minha professora argumentou com propostas científicas. Então a conversa de quem está na dominância é muito mais poderosa e muito mais influente. Deixa eu te dar um exemplo. Entre os anos de 1500 e 1889, até o dia da abolição da escravatura do nosso país, nós tivemos cerca de 4 milhões de negros que foram trazidos aqui como escravos, de 4 a 8 milhões, eles dizem aí. Os mais otimistas dizem 4, os mais pessimistas dizem 8 milhões de escravos, que vinham do continente africano e eram em sua totalidade negros. Quem era a ideologia dominante desse período? A Igreja Católica Apostólica Romana. Por que se podia escravizar negros e não os indígenas? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana dizia: indígenas têm alma e precisam ser convertidos, negros não têm alma e podem ser escravizados. Durante 400 anos o nosso país foi construído à base da escravidão, porque uma ideologia dominante diz que negros não tinham alma. A maior mentira da história humana da história brasileira durou cerca de 400 anos, e nós sofremos até hoje um racismo estrutural que está na base do nosso país por causa dessa ideologia dominante. O mesmo está acontecendo com o evolucionismo. Alguém está dizendo que Deus não existe. Alguém está dizendo que o ser humano veio de um caos, de uma sopa cósmica universal, há bilhões de anos atrás, onde havia nêutrons, elétrons, prótons, e eles juntamente fizeram uma energia poderosa, e pum, deu um Big Bang, e esse Big Bang estourando, deu origem às galáxias, que deu origem ao planeta Terra, à natureza, às espécies, e tudo isso que foi formado, é o resultado de uma ameba que estava dançando na sopa cósmica primordial. Então a próxima vez, se você for evolucionista, olhar para o seu marido, para a sua esposa e falar: você é uma ameba, se você for evolucionista, está elogiando ele. É uma ameba mesmo. Porque o evolucionista diz que você, o seu ancestral mais distante, era uma ameba. O evolucionismo vai dizer que antes da ameba havia os gases. Então o seu ancestral primordial, mais distante, seria alguns gases. Então, quando você fizer aqueles gases embaixo da coberta no tempo frio e a sua esposa reclamar, você diz assim: eu estou invocando o meu ancestral. Estou chamando ele à existência. Eu não posso conter esse ancestral que está dentro de mim. Irmãos, o evolucionismo é uma piada ensinada em contornos de academia.
Dizer que a gente veio do caos, da sopa cósmica universal, de que nós éramos uma ameba e que fomos nos orientando e numa lenta e gradual progressão e seleção natural das espécies, e chegamos a ser esse ser humano complexo, dotado de linguagem, dotado de criatividade, porque só o ser humano, diferente de todos os animais, diferente de todos os reinos, tem linguagem e criatividade. Nós podemos articular voz, palavras, dar sentido à existência, e podemos criar e imaginar. Nenhum outro bicho nesse mundo, nenhum tipo de criação pode isso. Aí você diz que você é comparado ao macaco, que você era uma ameba, um girino. Queridos, que ofensa, e que piada é essa de mau gosto, dita em contornos de academia e falada nas universidades como se fosse ciência. Quem vai questionar isso? Nós, irmãos, nós. Porque nós não podemos ceder a essas vozes, porque algumas pessoas estão tomadas pelo argumento de autoridade. Deixa eu contar para você, argumento de autoridade elimina a nossa capacidade de criticar. O fulano de tal disse, a igreja disse, o pastor disse. Deixa eu contar para você a parábola do reino. Diz a história contada por um dinamarquês no século XIX, nos anos de 1800, ele criou um conto para falar sobre a capacidade das pessoas de fingirem e manipularem a realidade para se adequar à sociedade. Ele diz a história de que um certo rei foi tomado ali de uma proposta de um artesão mentiroso, salafrário, bastante enganador, que disse para o rei que ele seria capaz de fazer uma roupa que somente os sábios e inteligentes poderiam ver. Então o rei ficou empolgado com aquilo. Ele disse: eu gostaria de ter essa roupa. E o artesão diz: alfaiate, eu posso fazer essa roupa, mas eu preciso de alguns materiais. E então ele convocou todo o reino e disse assim: por favor, traga todo o material que ele pedir e for necessário à confecção da roupa que só os inteligentes podem ver. E então ele pediu ouro, ele é espertinho, né? Seda, ou seja, todos os materiais necessários para ele se enriquecer e para ele construir aquela roupa que só os sábios poderiam ver. Ou seja, ele guarda todos esses instrumentos que trouxeram a ele e faz a roupa invisível. E no dia marcado ele apresenta ao rei dizendo: querido rei, aqui está a roupa que somente as pessoas inteligentes e sábias podem ver. O senhor gostou do que eu fiz? O rei, olhando e não vendo nada, mas não querendo parecer tolo, disse: é linda, é maravilhosa, nunca vi algo parecido. Vou chamar os nobres para que possam ver essa obra de arte. Então ele chamou todos os nobres do seu reino e disse a eles: eu vou apresentar para vocês uma roupa maravilhosa que foi confeccionada para mim, mas só os inteligentes e sábios podem ver. E então os nobres foram apresentados diante daquele manequim e dizia o seguinte: aqui está a roupa que só os sábios podem ver. E os nobres aplaudiam, suspirando de emoção, dizendo: essa roupa é linda, essa roupa é maravilhosa, nunca se viu algo assim. Então o rei chamou todos os ministros do seu reino e disse: eu quero comprovar tudo isso com todos que estão aqui. E aí os ministros chegaram e a mesma resposta: que roupa linda, elegante, vai vestir muito bem no Senhor. O rei, então, convicto de que o seu reino era tomado de gente inteligente e sábia, acaba por vestir a roupa, mas tirando todas as roupas que estavam por baixo. E ele, vestindo a roupa que só os sábios e inteligentes podiam ver, resolveu dar uma volta na rua montado a cavalo, para que toda a plebe, toda a população do reino pudesse ver a roupa que só os sábios podiam ver. E quando ele sai pela rua, a multidão, sabendo que a roupa só poderia ser vista por inteligentes, começa a aplaudir: que roupa linda, que roupa maravilhosa, que roupa fantástica que o nosso rei está vestindo. De repente, do meio da multidão, uma criança grita: meu Deus, o rei está pelado! E então todos começam a dizer: o rei está pelado, é verdade, o rei está pelado, que vergonha, o rei está pelado. A lógica desta parábola, desse conto dinamarquês, é para dizer que muitas pessoas adotam posturas irrefletidas só para parecer com o que a maioria está dizendo. Por que os professores do ensino médio das nossas escolas se acham tão inteligentes e configuram-se como ateus e pregam o evolucionismo? Porque eles querem parecer com gente inteligente. Por que as universidades falam sobre evolucionismo como se fosse ciência? Porque eles querem parecer como inteligentes. Por que pensadores do nosso tempo, que dão palestras motivacionais e até mesmo falam sobre grandes temas da humanidade, se dizem ateus? Porque não dá
nessa configuração social que a gente vive, ser inteligente, ser ateu. Então é necessário negar a fé para você ser inteligente. Eu quero dizer para você que o evolucionismo mostra que o rei está nu. O rei está nu, queridos. Está todo mundo dizendo a mesma coisa, a ideologia dominante está prevalecendo, mas o rei continua nu. Só não tem coragem de dizer. As pessoas só não têm coragem de dizer. Ninguém está levantando a voz dizendo: ei, isso é mentira, isso é piada, isso é uma falácia de argumento de autoridade. Quem é que está dizendo isso? Toda a ciência? Não, uma parte dos cientistas. Não é toda a ciência que defende que nós viemos do macaco, ou que nós somos fruto de um acaso chamado da teoria do Big Bang. Não é toda a ciência, mas a falácia do argumento de autoridade mostra que o rei está nu, e as pessoas estão dizendo que ele está vestido. De onde vem tudo isso, queridos? De onde vem toda essa baboseira crescente, que precisa ser desmentida e precisa ser posta à prova? É a história de que a própria rede de cientistas do Brasil, chamada de uma revista que beira também a piada, super interessante, que em 2007 colocou na capa da sua publicação o seguinte termo: Darwin, o homem que matou Deus. Que presunção é essa? Que prepotência é essa? Darwin matou Deus? Como assim? Talvez você esteja perguntando, mas quem é Darwin? Você já ouviu falar sobre darwinismo? O Darwin, depois de um certo outro teórico que também levantou algumas hipóteses, foi o segundo que sistematizou as ideias e criou a ideia do evolucionismo. Ou seja, a ideia de que houve uma seleção natural das espécies e que, se olhar de trás para frente, nós vamos todos ter um ancestral em comum. Todos. Desde o pássaro que voa, a borboleta que dança no ar, até mesmo aquela flor cheirosa, até mesmo os peixes no fundo do oceano, os humanos, todos têm um ancestral em comum. Essa é a teoria do evolucionismo. Quem criou isso foi esse homem chamado Charles Darwin, e ele viveu entre os anos de 1809 e 1882. Ele foi autor e escritor do livro A Origem das Espécies. Depois que ele escreveu esse livro, ele ficou 40 anos isolado num sítio com crises depressivas. Talvez ele percebeu, ou tenha percebido, que a sua teoria não era tão forte, tão fundamentada assim, que gerou um estado emocional para ele cada vez mais debilitante e deprimente. Ele não negou as suas teorias e nem mesmo se converteu no leito de enfermidade, como algumas pessoas dizem. Ele não se converteu. Ele manteve as suas doutrinas até o fim da sua vida. E é interessante pensar que a totalidade da comunidade científica baseia as suas hipóteses de evolução baseado nos estudos que aconteceram há 2 séculos atrás. Eu quero mostrar para você os anos de 1850 até 1856, por exemplo, que foi quando ele levantou a teoria das espécies. Queridos, nós não tínhamos microscópio naquela época. O Darwin, ele começou medicina, parou no meio. Começou teologia, desistiu. Aí o pai dele talvez pegou um pouquinho no pé dele e ele resolveu entrar numa aventura de uma embarcação de naturalistas que iriam explorar o Oceano Pacífico e também a parte sul do planeta para poder entender as espécies, conhecer mais da natureza. Eram botânicos, eram pesquisadores, geógrafos que vinham para fazer uma cartografia do mundo antigo. E ele entrou no meio. Ele era metade de um formado em medicina, metade de um formado em teologia, e veio fazer uma volta ao mundo. Quando chegou nas Ilhas Galápagos, no Oceano Pacífico, ele teve uma visão de um pássaro que tinha a mesma espécie, só que eles tinham diferentes tipos de bicos. E ele disse, olha, se eles têm diferentes tipos de bicos, ele teve um momento eureka, só pode ser uma adaptação das espécies. Então todos vêm de um e todos começam a se adaptar para viver no espaço e no ambiente que eles estão. Então ele cria a teoria das origens das espécies. Quero mostrar mais uma coisa, não tinha microscópio, não se conhecia molécula, não se conhecia fita de DNA, não se conhecia nada disso. Outra coisa, não se conhecia nem as bactérias. Você sabia que somente em 1860 que um médico húngaro vai descobrir que se lavasse as mãos antes de uma cirurgia impedia ou diminuía drasticamente o número de pessoas contaminadas e mortas por infecções nas cirurgias? O médico ia lá no banheiro, limpava suas partes íntimas e ia operar sem precisar lavar as mãos. Ele operava colocava o cadáver no necrotério e voltava para operar outro. Fazia um parto e depois ia mexer na vesícula de outro. Era assim, sem precisar lavar as mãos, porque eles não conheciam o mundo das bactérias. Só a partir de 1858 começou a lavar as mãos.
Veja bem, a ciência baseia suas teorias numa época onde nem uma observação mais acurada, mais precisa poderia ser levantada. Então é muito frágil, queridos. É muito frágil a teoria do evolucionismo. Quanto mais a gente estuda, menos ela se sustenta. Por isso eu quero dizer uma coisa para você muito interessante. Muitas pessoas, seus professores aí, eu estou dizendo para pessoas que estão na universidade, e gente que está no ensino médio, ou até crianças aqui, né, ou pais de adolescentes que estão enfrentando esse desafio de ver os filhos aprendendo doutrinas do evolucionismo nas escolas. A maioria dessas pessoas que batem no peito são ateus, ateias, atoas e evolucionistas, são pessoas que nunca estudaram isso. Porque quanto mais você estuda, menos crível se torna. Quanto mais você estuda, menos coerente é essa conversa. Mais fiado se torna esse papo de evolucionismo. Porque nós estamos falando de uma doutrina, de uma teoria de 2 séculos atrás, que hoje, com as comprovações, poderia ser, de fato mesmo, muito bem questionada. Mas quero mostrar uma coisa interessante para você. Evolucionismo é tido como ciência dos inteligentes. Tá? Você já sabe de onde veio isso agora. Eu pergunto para você, a gente deveria aceitar isso? Essa é a imagem, tá? Essa imagem pitoresca, né? Ou pictórica do evolucionismo. O homem vindo do macaco. Já imaginou isso aí? O teu ancestral comum era um símio. A sua vida tem origem nos macacos, tá? Então esse é o diagrama que se mostra, o que se baseia o evolucionismo. Então eu coloquei essa imagem para perguntar para você. Evolucionismo como ciência dos inteligentes. A gente deveria aceitar isso? Não, por 2 fatos. Primeiro, nem todo inteligente é evolucionista. Então vou repetir para você isso. Nem todos os inteligentes são evolucionistas. O que eu quero dizer é que, infelizmente, quem é a ideologia dominante, quem está com a voz e com a vez nos sistemas acadêmicos hoje, em sua grande maioria são evolucionistas. Mas existe uma grande comunidade de pessoas que são autoridade na área científica, PhDs, pesquisadores, cientistas de renome, que não acreditam no evolucionismo. Não estou dizendo que eles são crentes, tá bom? Não estou dizendo que eles são evangélicos. E nem estou dizendo que eles acreditam em Deus. Eles só dizem o seguinte: espera aí, essa conversa precisa de maior comprovação. Isso aí ainda é uma teoria, não pode ser dado como ciência. Existe uma carta de dissidência da comunidade científica, que foi composta em 2007, e tem quase 1000 assinaturas de cientistas que não acreditam no evolucionismo. Eles dizem o seguinte: nós somos céticos, ou seja, a gente está descrente com as afirmações defendendo a capacidade da mutação casual e seleção natural para explicar a complexidade da vida. Traduzindo, nós não acreditamos na evolução das espécies. Aí eles dizem: deve-se incentivar um exame cuidadoso da evidência em prol da teoria darwiniana. Ou seja, nós não acreditamos, mas então é necessário mais comprovação, é necessário usar os meios científicos. Então, queridos, não é verdade que a comunidade científica, na sua maioria, aceita o evolucionismo. É isso que a cartilha ensina nas nossas escolas. É isso que se dá por fato. Em inglês se fala taking for granted. Ou seja, já está definido e ninguém pode questionar isso. Quem não pode questionar? Por que não pode? Isso é ideologia. Isso não é um fato comprovado e que não pode ser questionado. Agora, inclusive a ciência não dá nada por inquestionável, sabia disso? Pelo contrário, ela questiona para poder comprovar. Mas vamos lá, nem todos os inteligentes são evolucionistas. Primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Segundo, evolucionismo não é uma ciência. Peraí, pastor, como assim não é uma ciência? Os maiores cientistas baseiam nisso. Deixa eu mostrar para você uma coisa interessante. Eu fui pesquisar o que significa ciência e eu descobri o seguinte: ciência é uma explicação possível de ser testada racionalmente, válida e justificável. Ela é válida, ela tem justificativa, ela é racional. Se você for de trás para frente, as irracionalidades, vão se debater lá na origem cósmica do universo. Mas isso não é o suficiente. Que possa ser replicada e obtida por meio de estudos, observações e experimentações feitas sobre a afirmação de um objeto estudado. Deixa eu colocar a palavra replicado aqui. O que é ciência, queridos? É quando aquilo que eu teorizo
se comprova e outra pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa replicar o que eu descobri. Aí se faz ciência. Por exemplo, teoria da gravidade. Ela é uma teoria? Não, queridos. Teoria é o que precisa ser comprovado. Lei da gravidade. Você entendeu? Então, o que é uma lei da gravidade? Eu vou colocar aqui para não quebrar meu controle. Soltei e caiu. Em qualquer lugar do mundo, essa lei é perceptível, visível, comprovada. Por isso é uma lei da gravidade. E ninguém pode questionar. Isso é um axioma. Está lá, comprovado. Diferente de teoria. Qualquer pessoa pode replicar. Eu pergunto para você. Alguma pessoa pode replicar, pode rever o evolucionismo acontecendo hoje? Não! É impossível de ser replicado. A lei da gravidade é o seguinte: eu jogo um objeto, ele cai. A lei, ou a teoria do evolucionismo diz o seguinte: jogue um macaco para cima que vai cair um macaco de um lado e um homem do outro. Não adianta. Não tem macaco se transformando em homem nos dias atuais. Não tem evolucionismo acontecendo. Não pode ser replicado. Não está em operação. Como que a gente pode basear uma certeza em algo que não pode ser comprovado? Por isso que evolucionismo não é lei, é teoria. Há uma hipótese, uma suspeita muito distante de que isso possa ser, mas até hoje não foi comprovado. Mas as nossas cartilhas ensinam isso. Os nossos professores batem no peito com uma intelectualidade arrogante em cima de uma ciência tão frágil, e nem pode ser chamada de ciência, pseudo, falsa ciência. Agora, é interessante pensar que uma jornalista da Folha do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, ela, questionando a existência de Deus, ela disse o seguinte: que o evolucionismo é tão claro, é tão verdadeiro quanto a lei da gravidade. Meu Deus do céu, que ignorância é essa? Não dá para você conciliar. Por isso que a gente não pode olhar para isso e dizer assim: nós estamos presos a um modelo. A gente precisa questionar, queridos. Precisa desenvolver senso crítico. A gente precisa instruir os nossos filhos. A gente tem que ajudar o nosso povo a entender. Por isso que a igreja tem que falar desse assunto. Talvez esteja dizendo: mas pastor, a gente nem abriu a Bíblia, isso aqui é uma igreja evangélica. Mas os nossos filhos e as gerações futuras correm risco se a gente não abrir os nossos lábios e não defender a nossa posição, questionando os construtos sociais, questionando os postulados científicos que precisam ainda ser averiguados e comprovados. Agora, vamos pensar nessa ideia de evolucionismo e voltando, queridos. Vamos lá. Vamos pensar no Big Bang. Quando os cientistas não conseguem chegar a isso, dizer que Deus não existe. Pensa bem o negócio. Você vai voltando para frente, você vai chegar lá na sopa cósmica. Aí lá na sopa cósmica tem gases, né? E aí eu pergunto para você: quem é que está lá dentro dos gases, meu Deus do céu? Quem foi que criou isso? Se diz o seguinte, que o mundo é matéria, tempo, espaço e energia. Matéria, tempo, espaço e energia. Eu pergunto para você: quem é que conseguiu, antes de não haver tempo, antes de não haver espaço, antes de não haver matéria, antes de não existir energia, quem é que estava lá, queridos? Pensa: o mundo é o resultado de uma explosão. Eu pergunto para você: o que é que explodiu? Os nêutrons, elétrons e prótons. Tá, mas quem estava lá antes dos nêutrons, elétrons e prótons? De onde veio o nada? Como é que o nada pode parir a si mesmo? Como é que do nada pode gerar alguma coisa? Eu tenho nada, queridos. Vezes nada, mais nada, multiplicado por nada, subtraído por nada, é nada. Então, se você for de trás para frente, você vai ver que essa ciência não tem fundamentação. Ela chega num ponto onde ela não se explica. Seria mais bonito e mais saudável dizer: olha, nós temos hipóteses, mas isso não é comprovado. Não é o que se diz com clareza e com sinceridade no nosso dia. Nos nossos dias, perdão, dizendo. Outro problema: o mundo é o resultado de um caos, de uma explosão. Isso é um absurdo. Solta uma bomba lá na sua casa, vê se ela se organiza. Chega lá no quarto do seu adolescente, tem sapato de um lado, meia de outro, prato de comida embaixo da cama, está tudo desorganizado. Você fala: eu preciso colocar ordem no caos. Aí você solta uma bomba no quarto do seu filho, falando assim: agora que eu voltar aqui vai dar tudo certinho. A roupa passada, o prato lavado, tudo certinho no devido lugar.
É isso que a teoria do evolucionismo fala. Que estourou uma bomba lá no passado, há bilhões de anos atrás, e tudo que você tem hoje, toda essa complexidade humana, toda essa complexidade de vida é o resultado de uma explosão. Irmãos, explosão não gera ordem, explosão só gera caos. Está óbvio, todo mundo diz isso, explodiu, desorganiza. Agora a ciência vai dizer, a ciência não, desculpe, a pseudociência. Os beldroegas, os boçais. Se você não conhece essas palavras, é melhor não conhecer, é que eu estou xingando. Essas pessoas aí que estão falando essas coisas, simplesmente dizem, não, mas nenhuma explosão coloca ordem em nada. Como é que a gente sustenta a nossa teoria em cima disso? Então, queridos, o que eu quero provar para você, desculpe, usar essa palavra é muito ruim, porque eu não sou cientista, né? Eu sou teólogo, eu sou uma pessoa que tem senso crítico. O que eu quero mostrar para você é que a teoria do evolucionismo é uma teoria. Teoria e axioma. Teoria é o que precisa ser comprovado. Axioma é que é dado como verdadeiro e não pode mudar. Deus é um axioma. Tire Deus e você não tem mais nada. Se você tirar Deus, você não tem absolutamente mais nada para se apegar. Porque quem é que originou tudo? Ao nada. E quem é que gerou do nada tudo? Não tem como. Então, Deus é um axioma, não precisa ser comprovado. Você não precisa defender Deus para um ateu. Você não precisa defender Deus na sua universidade. Basta contrariar certezas que eles sustentam, que na verdade são grandes incertezas ainda científicas. Então, Deus é um axioma, é verdadeiro. A teoria da evolução é uma teoria. Eu quero mostrar para você uma outra coisa. E o criacionismo? Que Deus criou todas as coisas. Você pode provar? Pode comprovar? Cientificamente, você pode provar que Deus existe, que foi Deus o criador de todas as coisas? Também não. Por isso que criacionismo também é uma teoria. Ambas não podem ser comprovadas pela comunidade científica, queridos. Carecem de mais argumentos. Aí eu quero fazer uma pergunta interessante para você. Você precisa ter fé para acreditar no criacionismo? Sim ou não? Sim, irmãos. Eu preciso de fé para acreditar no criacionismo. Porque não tem nada, não tem dado comprovado. Agora eu quero perguntar para você, você precisa de fé para acreditar no evolucionismo? Claro que sim, queridos, porque também não tem provas, não tem argumentos. Então, ambos são uma questão de fé, de crença. É uma opção para se entender no mundo. Por isso, eu quero fazer mais uma pergunta para você. Se ambos são teorias, não pode ser comprovado. Ambos são uma questão de escolha. E são questões de fé para defender. Eu creio no evolucionismo. Tá bom, beleza para você. Eu creio que Deus colocou a mão. Tá bom, beleza para você. Eu quero fazer uma pergunta para você instigante. Por que nas nossas escolas e as nossas instituições de ensino só ensina evolucionismo? Por que eles também não ensinam que existe uma outra teoria? Ah, é porque é fé, porque é religião, porque não é comprovada. A teoria do evolucionismo também é fé, religião e não é comprovado, vamos dizer assim. Porque é uma crença. Por que é dois pesos, duas medidas? Ideologia dominante. Porque quem está com a voz e com a vez tem popularidade suficiente para silenciar a voz daqueles que contrariam a ideologia. Por isso que a gente tem que falar, irmãos. Por isso que a gente tem que falar disso desse púlpito, tem que falar disso na nossa casa, tem que reproduzir esse vídeo para outros lugares, para defender a nossa família de um ateísmo crescente. E também nível de popularidades que a gente está vendo aí, que é da ibope ser ateu nos nossos dias. Tem adolescente de 14 anos de idade que assiste uns YouTube. Segura aí, senhor. Não, eu não vou falar sobre isso, não. Palas. O cara assiste alguns vídeos do YouTube e vem aqui e fala assim, agora eu sou ateu. Aí eu falo, pois é. Não, porque a lei da termodinâmica, a física quântica, irmão, vai plantar batata, querido. Você tem 14 anos, o que você se estudou para poder dizer que você é um ateu convicto? Tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, já diziam os pensadores. Então eu penso que existe muita arrogância, muita infantilidade nos nossos dias, e os nossos filhos, adolescentes, estão sendo expostos a esse tipo de comportamento. A gente precisa se defender, queridos. Por isso existe uma outra alternativa bonita dos nossos dias, porque criacionismo, não dá para a gente dizer que a gente está tentando encontrar. Na criacionismo, a gente diz assim, eu creio em Deus, eu creio que Deus colocou a mão em ponto, a gente não tem tanto argumento. Por isso está surgindo um movimento muito bonito a partir dos anos 2000, que se chama design inteligente. Quem são os designers inteligentes? São as pessoas que acreditam numa teoria de que tudo, e tentam comprovar isso cientificamente, também fazem o mesmo desejo do evolucionismo, e comprovar que tudo tem uma lógica, tudo tem uma causa, tudo tem um porquê, e tudo foi definido. Há um design, alguém desenhou. Toda essa complexidade não foi fruto de acaso, alguém colocou do jeito que está.
A distância do Sol da Terra, da Lua da Terra, a forma do universo, a forma espiral da nossa galáxia, a natureza, a temperatura dos oceanos, a temperatura, o oxigênio, o nitrogênio na atmosfera, as camadas da atmosfera, tudo isso está lá meticulosamente definido. São cientistas, eles não são evangélicos, não são crentes, eles são apenas pessoas que estão indo na contramão para dizer, não é obra do acaso, não é possível que tudo isso não tem alguém por detrás que criou. Eles acreditam num ser superior. Eles não vão chamar... Existem designers inteligentes que são crentes, que são evangélicos, são protestantes, outros que são budistas, tudo bem, tudo certo. O que eles querem dizer é o seguinte, existe alguém por trás disso. E o evolucionismo não dá conta de explicar. E nós queremos mostrar. E sabe o que eles fazem? Eles pegam todas as precisões do mundo e do universo e começam a dizer, olha, em cada uma delas tem uma assinatura de Deus. Então a gente deveria ficar mais atento, porque nós estamos assistindo os nossos filhos sendo expostos ao evolucionismo, quando na verdade existem outras possibilidades que poderiam ser ensinadas. O criacionismo, o design inteligente, que também faz uso de métodos científicos para fazer comprovações, testes e pressuposições. Então eu pergunto para você, por que a gente não faz isso? Porque se a gente olhasse com mais detalhes, eu não sou cientista, queridos, já repito para você, mas eu sou alguém empolgado em ver as coisas que Deus fez no universo. Isso aqui, essa foto aqui é a foto do nosso universo, foi feito pelo telescópio Hubble, uma grande evolução da tecnologia humana. Ele conseguiu fazer uma foto parcial do nosso universo. Cada uma desses pontinhos que você está vendo aqui no fundo, cada um desses brilhos não é estrela. Cada um desses é uma galáxia. Uma galáxia, não é uma estrela, é uma galáxia no nosso universo. E a gente está falando de um universo das luzes que já chegaram até nós. A gente consegue só fotografar pelo telescópio Hubble a luz que já chegou até nós. E as que não chegaram, que estão vindo ainda. Sabe por quê? O universo tem 90 bilhões, segundo os estudiosos, 90 bilhões de anos-luz de extensão. Sabe? Existem formas de fazer essa medição. 90 bilhões de anos-luz de extensão. Sabe o que isso significa? O que é um ano-luz? É 300 mil... Ano-luz não. O que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Você sabe o que é isso? O nosso foguete mais rápido viaja a 50 mil quilômetros por hora. Nós estamos falando da velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Faz um exercício comigo para você saber a velocidade da luz. O exercício. Faz assim comigo. Eu vou contar até 3 se você vai piscar. Só piscar. Vamos lá. 1, 2, 3. Pisca. Quando você piscou, a luz deu a volta no planeta Terra 2 vezes. Essa é a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Agora, a luz viaja 90 bilhões de anos-luz para chegar até os nossos olhos. Então, tem coisa aí que não chegou ainda até nós. Tem muita coisa que ainda não apareceu. Tem explosões que aconteceram na fronteira do nosso universo que ainda nós não conseguimos ver. Ou seja, é uma coisa imensa, inimaginável. Eu pergunto para você, uma sopa cósmica faz isso? Um acaso prova isso? Cada ponto disso aí, cada pontinho, cada fecho de luz é isso aí, ó. É uma galáxia. Tá bom? Vou voltar. Atenção. Cada ponto de luz é uma galáxia. Você mora nessa aí, que é a Via Láctea. Nós moramos ali. E sabe onde você está? Não, lá no centro não é o Sol. Lá no centro é o aglomerado de estrelas. Porque como ela está em formato de espiral, totalmente protegida por grandes planetas, que impedem do nosso planeta ser atacado por asteroides e ter uma destruição completa. Então, lá no centro é um conglomerado de estrelas. Nós estamos mais ou menos ali. Deixa eu pegar uma outra foto que fica melhor. Nós estamos ali, ó, naquele cantinho lá, na pontinha. Só que nós não somos aquele planeta lá, ó. Nós somos o sistema solar. Sabe o que é o sistema solar? O sistema solar é composto por 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que caiu, agora virou 8. Então o sistema solar, olha o tamanho dele. Deixa eu só falar uma coisa para você. Ninguém conseguiu viajar para fora do sistema solar ainda. A gente tem todas as tecnologias e ninguém conseguiu fazer uma viagem para fora do sistema solar. Sabe por quê? E nunca vai conseguir? Porque você precisa viajar mais de 1000 anos a velocidade da luz para conseguir sair do sistema solar. A 300 mil quilômetros por segundo, 1000 anos para você sair do sistema solar. E sabe o que é o sistema solar? É aquele negocinho lá, ó. Lá, aquele brilhinho, lá no cantinho. Porque na nossa galáxia existem milhões de sistemas solares.
Então, olha o tamanho disso. Então, o design inteligente vai dizer, não é possível que isso é fruto do acaso. Tem alguém que criou tudo isso, que mostrou tudo isso. E nosso sistema solar tem um planetinha lá, chamado Terra. Não é o maior, mas é o único que tem condições de vida conhecido até hoje em todo o universo. Sabe por quê? Ele tem 1.200 características comuns que dá sustentação à vida. Sem uma dessas, não haveria vida na Terra. 1.200 características únicas para ter vida na Terra. Se uma faltasse, se tivesse 1.199, não teria vida na Terra. Ou seria muito quente, ou muito frio, ou não teria oxigênio, ou não tem. Para usar um exemplo, imagine que você vai voar, e o piloto tem 1.200 instrumentos de controle no seu painel. 1.200. Ele precisa regular todos os 1.200 certinho, senão a aeronave não sai do lugar. Esse é o nosso planeta. Ele tem exatamente as condições únicas e necessárias para haver vida na Terra. É sopa cósmica? Explosão de Big Bang? Fruto do acaso? Sem propósito, sem sentido? Estamos aqui porque alguma coisa aconteceu no passado? Irmãos, tem que ter fé para ser ateu. Sinceramente, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, irmãos. E eu admiro quem é ateu. Inclusive você que está assistindo aí pelo YouTube, eu admiro você que é ateu. Porque tem que ter uma fé violenta para você sustentar que não existe alguém que fez tudo isso e criou tudo isso. É mais fácil ser crente do que ser ateu. Sinceramente. E coloque um monte de ateu no avião e fala, desliga a turbina e fala assim, vai cair! Todo mundo começa, meu Deus, meu Deus. Então o ateísmo também é bem vulnerável e frágil também. Olha a nossa natureza. A quantidade de cores, de sons. Meu Deus, que coisa mais linda e maravilhosa. O pato. Olha que coisa mais linda, o pato mandarim. Olha a cor. Eu pergunto, por que não podia fazer 50 tons de cinza? Né? Cinza, uai. Mas olha as cores. Por que Deus vai colocar cor naquele pato? E o periquito arco-íris, olha aquilo lá. Para que tanta cor desse jeito? Para que tanto tipo de besouro? Podia ter um só, meu Deus. E as cataratas, e o verde, e a cor do nosso planeta. Por que Deus fez tudo isso? Porque, segundo esse livro que eu ganhei de uma irmã da nossa igreja aqui, que começou a estudar design inteligente, que o título do livro é Fomos Planejados. Se tem um título mais lindo que esse, eu não conheço. Fomos Planejados. Ele dizia assim, ele diz em todas as partes do seu livro praticamente, Deus é exibido e exagerado. É exibição pura isso daí. Exagero, precisa de tudo isso? Precisa, porque Ele queria mostrar para você a glória dEle. E eu digo para você, se isso é tão grande desse jeito, é tão poderoso desse jeito, se isso é tão maravilhoso desse jeito, você imagina quem o fez. Se o universo é tão gigante, imagine quem o criou. Isso é impressionante. Aí você diz a evolução das espécies que um girino virou um ser humano. Isso é impossível, querido, porque existe a fronteira biológica. Um cachorro sempre vai latir e um gato sempre vai miar. Você nunca vai ver um cachorro miando e nem um gato latindo. Como é que pode um girino ter virado cachorro e um cachorro ter virado macaco, um macaco ter virado homem? É ilógico, queridos, é irracional, é cômico. A natureza é tão linda, tão maravilhosa, cada um segundo a sua espécie, de acordo com Gênesis 1, cada um segundo a sua espécie. Existem microevoluções nas espécies, uma espécie que se adapta melhor, uma espécie que cria condições diferentes. Por exemplo, nossa espécie humana, por que nós temos pessoas de pele mais escura e pessoas de pele mais branca? Não foi evolução, queridos. A nossa espécie não veio do macaco que se adaptou depois. É que os mais brancos são deficientes. Sabia? Você que é mais branquinho é deficiente. Todo branco é deficiente. Falta melanina. Enquanto os de pele mais escura têm a quantidade necessária de melanina. Porque quando você vai na praia, o seu branquinho tem que se plastificar, não tem? Passa na careca, faz o quê? Não pode tomar um solzinho. Agora pega um moreninho, ele vai na praia feliz da vida. Você nem vê ele queimado. Nós somos deficientes. Os mais moreninhos são bem-sucedidos. Mas não tem humano que fica mais humano ou menos humano, que é macaco ou que era uma borboleta, uma lagarta. Não tem como. Existem fronteiras biológicas, biogenéticas. Não dá para ultrapassar isso. Então, olha só a natureza, cada um segundo a sua espécie. O cachorro veio do lobo, o lobo está lá, e não tem cachorro que veio do gato. Senão ele miava. E olha isso aqui, o ser humano. A complexidade desse ser.
Queridos, eu não sou cientista, mas sou apaixonado por assistir e descobrir coisas de que pessoas estão descobrindo sobre a nossa natureza, sobre a nossa realidade. O microscópio apareceu, houve a quebra da caixa preta do ser humano, que é o DNA. Nós abrimos a caixa preta do ser humano, descobrimos a fita genética, lá está o seu tamanho, lá está a sua ancestralidade, lá está a altura que você vai chegar, a cor dos seus olhos, o tipo de comportamento, biotipo, o tipo de alimentação que você tem, tudo está lá no nosso DNA, em cada uma das 1 trilhão de células que temos no nosso corpo. 1 trilhão, cada célula tem a fita de DNA, que se você esticar na célula dá 1,5 metro. Faz 1,5 metro vezes 1 trilhão de células e você vai ver o tamanho de código genético, o programa de computador que faz a leitura do tamanho que a gente vai ter, da comida que a gente pode comer, do jeito que a gente vai se comportar, das nossas neurônios, como vão se formar, tudo está lá, escrito em você. É possível que isso seja obra do acaso? Olha isso, o ser humano, irmãos, olha o sorriso desses 2 garotos. Só o ser humano pode fazer, só o ser humano pode sorrir. Eu pergunto, como é que o ser humano evoluiu o sorriso? Porque sorriso não tem lógica na evolução. Você olha o macaco e fala, o macaco sorriu. O macaco não sorri, ele mostra o dedo. Já viu? Aquilo é o sorriso do macaco, não é sorriso. Porque todo reino animal, para se defender, mostra os dentes. O gato faz, o cachorro faz, e o macaco faz. E todo mundo fala assim, o macaco sorriu. O macaco não sorri, ele mostra os dentes. É uma alta defesa do reino animal. Só o ser humano é capaz de sorrir, sabia? Como é que isso evoluiu? Fala para mim, pensa que você era o homem das cavernas, evoluído lá atrás. Você é um Neandertal, ou você é um Australopithecus, e você não tem fala, não tem linguagem. Você acabou de sair dos macacos, você ainda está começando a andar sobre 2 pés. Você ainda é quase um bípedes. Você está lá, aí de repente aparece uma ameaça, uma presa. Aí você vai fazer... Você acha que você vai sorrir para a presa? Como é que o ser humano desenvolveu o sorriso? Bebês já nascem sorrindo. Precisa de 24 músculos no rosto para fazer um sorriso humano. É muito complexo sorrir, queridos. E só o ser humano pode fazer isso no reino animal. É fruto do acaso. A gente vai deixar os nossos professores silenciar a gente na sala de aula. A gente vai deixar com que os documentários da Discovery, ou até os produtos de marketing televisivo, silencia a nossa crença. Não, irmãos, eu vou olhar o que a ciência está descobrindo, as novas galáxias, os buracos negros, o código genético, a fita de DNA, e vou falar, meu Deus, tudo isso é maravilhoso, tem um Criador por trás disso, porque essa é a resposta bíblica ao evolucionismo, queridos. Há um Criador por trás de todos os fatos, e eu não preciso me amedrontar a isso, porque a evolução não é ciência, mas a Bíblia me traz para dizer o seguinte: quem mediu as águas na concha da mão, ou como palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes nas balanças e as colinas nos seus pratos? Veja bem, Deus mediu o universo com a palma da sua mão, 90 bilhões de anos-luz, só na palma da mão. Você imagina o tamanho desse Criador? Você imagina o que você vai ver na eternidade e experimentar na glória eterna? Meu Deus, eu estou na expectativa só de ver isso, queridos. É muito empolgante. Isaías 40 também, no versículo 26 diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quantos aqui já assistiram aquele filme Não Olhe para Cima? Levanta a mão só para eu saber. Já assistiu? Aquele filme é uma crítica de argumento de autoridade. Num determinado momento, que eles sabem que o meteorito vai extinguir a vida na Terra, alguns cientistas que não têm voz, não têm popularidade, não estão no Ibope, eles são silenciados, porque um ricaço traz os prêmios Nobéis da Paz e começa a dizer: não, dá para a gente explodir esse meteoro, dá para a gente usar os recursos desse meteoro, não vai atingir a Terra em cheio, não vai extinguir a Terra. O argumento de autoridade critica muito aquele filme, é uma crítica violenta à ciência dos nossos dias, sem revisão de pares. É muito interessante, vale a pena você assistir lá depois. Embora acho que tem uma cena que não seja apropriada para criança, mas você pula essa parte lá. Aquele que põe em marcha, então quem quer crer em Deus tem que olhar para o céu, irmãos. Olha para cima e você vai ver. Aquele que põe em marcha cada estrela do exército celestial. Cada galáxia tem 1 bilhão de estrelas. Desculpa, 1 bilhão não, é pouco ainda, é 100 bilhões. 100 bilhões de estrelas, cada galáxia. Imagina as bilhões de galáxias no universo. Ele chama todas pelo nome. Olha o tamanho do Criador. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Deus domina o universo.
O Salmo 19 diz que um dia discursa outro dia, e uma noite faz poema outra noite. É Deus quem sustenta todo esse universo. Veja só o versículo de número 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele é o Criador. Ele é o design, Ele desenhou você, Ele desenhou a mim, inclusive desenhou o ser humano no ventre da mãe. Veja só, o Salmo 139, tu me criaste no íntimo do ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena convicção, certeza. Eu não vou deixar o evolucionismo roubar a minha convicção de que eu sou uma obra-prima de Deus. Eu não sou parente do macaco. Eu não sou uma ameba ambulante, eu sou obra-prima de um Deus inteligentíssimo, Criador dos céus e da terra. Veja só o que Romanos capítulo 1, versículo 20 fala. Pois desse mundo, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, soberania, autoridade, poder, onisciência, onipotência, e vou acrescentar mais 2, exibido e exagerado. O seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas que Ele criou, de forma que os homens são indesculpáveis. Quando chegar lá na eternidade, falar: eu não sabia que o Senhor existia. Oh, meu filho, com uma obra tão grandiosa como essa, quando você olhou para cima, quando você viu a complexidade do mundo, você não sabia que eu existia? Os homens são indesculpáveis diante de Deus, e o Paulo diz: porque tendo conhecido a Deus, através do que Ele criou, não glorificaram a Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, tornaram-se evolucionistas, e os seus corações insensatos se obscureceram, ficaram ignorantes. Olha essa palavra: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O rei está nu para a comunidade científica que prega o evolucionismo, para a academia, para as universidades, para os documentários da Discovery Channel. O rei está nu para eles, queridos. Pensando serem sábios, estão mostrando uma loucura que não se sustenta com viés científico. A gente precisa se levantar. Quem vai dizer lá na escola? Quem vai dizer na universidade? Quem vai dizer na coordenação do seu trabalho? Quem vai dizer para os seus filhos? Quem vai dizer nas igrejas? Quem vai dizer nas grandes metrópoles? Quem vai dizer entre os PhDs? Ei, o rei está nu! Eu vou começar a fazer isso. Estou fazendo isso com você aqui essa noite. E gostaria que você pudesse dizer lá para os seus professores e dizer para quem prega o ateísmo e o evolucionismo que o rei continua nu. É melhor você verificar e comprovar. Porque tem muita gente se fazendo de inteligente que na verdade só é louco. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos adorar esse Deus Criador. A equipe de louvor virá aqui à frente. Fica bonito um cântico aqui, por exemplo: quão grande é o meu Deus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Porque eu só vi com vocês algumas coisas aqui. Vai lá na sua casa e digita design inteligente. Vai lá na sua casa e pesquisa coisas boas no YouTube dizendo as obras maravilhosas de Deus na criação e no universo. Assista e você vai ver coisas extraordinárias. E é isso nós precisamos adorar e louvar. A criação adora, eu também. Eu não vou deixar o evolucionismo roubar a minha fé, a minha paixão por um Deus que é o Criador de todas as coisas. Senhor, tire de nós todo pensamento, toda crença manipulada, mentirosa, que vem por argumentos científicos e talvez, muitas vezes, ideológicos. Tira de nossa mente a falta de senso crítico, de posicionamento, e dá-nos coragem e ousadia para confrontar e dizer: não, não é assim, essa é uma parte da história, eu também tenho outra parte para contar. Senhor, coloque pessoas na elaboração de cartilhas, de apostilas. Coloque, ó Deus, pessoas crentes que amam o Senhor nas universidades, nas cadeiras administrativas, nas reitorias. Coloca pessoas que temem ao Senhor nas coordenações de escolas, de ensino médio. Coloca a gente para confrontar essa ideia mentirosa. Levanta a tua igreja para se posicionar contra o ateísmo crescente e silencioso. Senhor, usa-nos para declarar a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Usa-nos para desmascarar mentiras que estão sendo posicionadas em nossas vidas. Usa, Senhor Jesus, mas usa esse povo para te adorar, para engrandecer, para te louvar, e nunca ser diminuída a sua adoração por causa das mentiras que nos contam e nos apresentam através de palavras, de mentiras construídas ideologicamente. Assim, Senhor, nós nos posicionamos hoje para adorar, e se a criação te adora com toda essa glória, eu também vou te adorar em nome de Jesus.
Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, as 100 bilhões de estrelas nos dás, planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar, as 100 bilhões de seres vida dás, se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também vejo teu amor em toda a cada céu pintado quando se cria. Se a criação te segue, eu também. Você pode dizer eu também? Eu também. Só te seguimos, Senhor. Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar. O Salvador, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao
teu falar. Milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu vi. Se da morte levantaste eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste renda tudo eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morrestes pra salvar. Se por eles deste a vida eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Nós te adoramos nesse lugar. Nós reconhecemos a tua grandeza e o teu poder. E que do nosso fôlego de vida saia a ti a adoração para sempre. E que a nossa adoração possa desbaratar os exércitos que impedem o povo de te conhecer. E que a nossa vida possa resplandecer a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus possa ter fortalecido a sua fé essa noite. E que essa linda canção possa continuar falando ao seu coração. Se você quiser escutá-la depois, como é o nome dela? 100 bilhões? Eu também. Eu também. Se quiser escutar depois para inspirar mais um pouquinho, escreva lá, eu também. Coloque na sua playlist, com certeza vai alimentar mais a sua fé e vai te lembrar daquilo que nós falamos hoje. Se você quer dar mais voz a isso, compartilhe esse vídeo hoje. Compartilhe nas suas redes sociais. Dê voz aos adolescentes, dê voz aos universitários, dê voz às nossas igrejas que estão perdendo para esse ateísmo sutil, silencioso, mas destrutivo. Deus abençoe, Deus te fortaleça. Semana que vem a gente está de novo aqui, se Deus permitir.